Amém. Podem ir. Glória a Deus. Você que está aqui de pé, abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Eu quero falar hoje sobre legado. Legado está muito em evidência, até porque nós fomos para o legado e lá nós fomos impactados com tudo o que aconteceu, pelas ministrações, pelos testemunhos, pelo momento que estivemos lá. E olha, isso tem me feito refletir sobre qual legado eu gostaria de deixar para as pessoas da minha descendência, para a próxima geração. E aqui em Lucas capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu quero que você acompanhe comigo uma história que fala de um rico sem juízo, um homem que era muito abastado. E nós vamos ler essa história que Jesus conta, uma parábola, e ele nos ensina algo. Eu gostaria de transmitir isso para a igreja essa noite. E eu peço que você preste muita atenção, para que você não perca nada do que Deus tem para falar com você essa noite. Lucas capítulo 12, versículo 13. A palavra de Deus diz: um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. E Jesus ainda contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. E o que é o que eu vou fazer? Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. E o que eu vou fazer? Já sei. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que eu tenho. Versículo 19. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. E o versículo 20 diz assim: mas Deus lhe disse: seu tolo, essa noite você vai morrer. E aí, quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com as pessoas que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Feche os teus olhos, eu quero orar por essa palavra. Senhor, eu te peço agora, Pai, sabedoria do alto, para que o Senhor revele ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor revelou ao meu, a respeito de legado, a respeito do que construímos, edificamos de fato nessa vida e o que realmente importa. A tua palavra nos ensina, Pai, que não são as muitas coisas que temos, não é naquilo que nós podemos ter deleites, ou naquelas grandes conquistas, mas a tua palavra diz, Senhor, que existe algo mais importante do que essas coisas. E eu tenho certeza, Pai, que o que é mais importante, sem dúvida, é louvar, obedecer e agradar o seu nome. Assim nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: prepare-se para ouvir a palavra de Deus. Pode sentar-se. Aleluia. Que bênção. Que maravilha. O tema da nossa mensagem é legado. E um grande lembrete para você.
Legado, ele não se trata apenas de grandes feitos ou conquistas materiais. Mas o legado, como nós aprendemos lá em Pompeia, é uma soma de pequenas decisões que geram grandes mudanças. E a nossa maneira de impactar com o nosso testemunho, para que o nosso testemunho possa ecoar pela eternidade. Eu quero começar falando com vocês sobre alguns homens que deixaram um legado na face da terra. Em áreas diferentes, é claro. Homens com conhecimento humano e também homens com conhecimento do Espírito Santo, conhecimento divino. É claro que é impossível mencionar a todos aqui. Aumenta para mim meu retorno, por favor. Quem está aí? Aumenta aí, faz favor. Homens que, com certeza, é impossível mencionar a todos. Mas eu quero trazer assim só uma linha de pensamento para todos nós aqui essa noite. Por exemplo, na área de ciência e de tecnologia, talvez vocês já ouviram falar num homem chamado Albert Einstein, um físico alemão, considerado como um dos cientistas mais influentes, aquele que, pela sua teoria da relatividade, revolucionou a compreensão que temos de espaço, tempo, gravidade e universo. Outro também que ouvimos aí na escola, no período de formação, Isaac Newton, um homem que deixou um legado muito grande. Ele era um físico, matemático, teólogo e um homem que foi considerado a maior influência na ciência. Um homem que deixou um legado. Uma mulher chamada Marie Curie, uma física, química polonesa, que foi naturalizada como francesa, ela foi a pioneira, a primeira mulher a fazer um trabalho sobre radioatividade. E ela foi a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel, e foi a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes da ciência. Uma mulher que também trouxe um legado na área de ciência e tecnologia. Na área de política e de religião, eu posso citar aqui Dr. Martin Luther King, ele que era um pastor batista americano, um ativista dos direitos civis e se tornou uma voz visível enquanto viveu. Um homem que foi assassinado pela defesa daquilo que ele acreditava. Eu lembro que na época de academia, eu fiz um trabalho, nós fizemos um trabalho sobre o filme que conta, relata, como que foi esse período que Martin Luther King defendeu realmente os direitos civis. Ele era contra a segregação, um homem piedoso, um homem santo, um homem com valores, e que nos deixa um legado muito importante, que é a sua convicção. Na área de política, um dos presidentes talvez mais conhecidos é o Abraham Lincoln, ele que liderou aí o país no período de guerra civil, e um homem que desenvolveu uma política fantástica. Ele é citado, na verdade até hoje, como um grande homem nessa área. Aqui na área de artes e literatura, nós também podemos ver, e eu elenquei aqui alguns nomes, de pessoas que deixaram um legado. E eu quero que você preste atenção, porque nós lemos um texto em Lucas, que talvez não faça muito sentido para aquilo que nós estamos falando aqui agora, mas é uma linha de pensamento. Por exemplo, na arte de literatura, nós temos William Shakespeare, ele que foi um poeta, um ator, um dramaturgo, realmente um homem que tem a sua literatura, as suas peças, de forma considerada no meio das artes e literatura.
Eu tenho aqui outro nome, Van Beethoven. Ele foi um compositor alemão, considerado como um dos maiores músicos de todos os tempos. As suas obras, para vocês terem uma ideia, ela tem uma significância na área musical ocidental, mais conhecida também como a área da música clássica. Um gênio. Um gênio. Quando você vai ver a história, a biografia desses homens, você realmente fica impressionado pelo legado que eles deixaram. Na filosofia, eu não poderia deixar de falar de Sócrates, ele que foi um filósofo grego, considerado o pai da filosofia. Muitas pessoas sabem disso. Quando você entra no ensino médio, você é bombardeado com essas informações, faz parte do conhecimento que você precisa ter para passar no Enem, para entrar no vestibular, na universidade. Na área do direito, não poderia deixar de falar, é a área da minha formação. Rui Barbosa, por exemplo, ele que foi um dos maiores juristas do Brasil. Um homem que, em sua defesa, lutou pela República e também foi contra, a escravidão. Ele pelejou contra a abolição da escravidão. Então, é um homem que deixa um legado muito grande na área de direito. Na área de esporte, eu separei 2 nomes aqui. Um deles, o Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, considerado por muitos o rei do futebol. Um homem que foi tricampeão pela seleção brasileira, o maior goleador do Santos e também o maior goleador da seleção brasileira. Um homem que deixou um legado no esporte. Eu poderia deixar de falar aqui também do ex-piloto, Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1. Para muitos, o homem que seria imbatível na Fórmula 1. O homem que, se conseguisse seguir o processo natural das coisas, fora o acidente, seria o máximo. Para vocês terem uma ideia, ele se tornou um grande legado nessa área, numa época onde os carros não eram automatizados, era tudo mecânico. Então ele era um excelente profissional nisso. Posso falar aqui do esporte, o Hélio Gracie, para quem é do jiu-jitsu aí, considerado o pai do jiu-jitsu no Brasil, um homem que trouxe um legado nessa área, nesse segmento, em que realmente todas as pessoas se inspiram, na técnica, na disciplina que esse homem desenvolveu através do jiu-jitsu. Posso falar aqui também na área da medicina, um homem que deixou um legado grande, Sigmund Freud, ou Freud. Ele que foi um médico neurologista austríaco, é considerado por muitos o pai da psicanálise. Um homem que realmente desvendou aí os inconscientes, os efeitos da personalidade, comportamento das pessoas. E hoje as pessoas têm como referência essa linha de estudo, Está ali a nossa psiquiatra, sabe muito bem o que eu estou falando. Tem psicólogos aqui também, Viviane está ali. É uma grande referência, um grande legado esses homens deixaram. Mas eu não poderia deixar de falar para vocês sobre o legado de homens que foram cheios do Espírito Santo. Homens que a Bíblia testemunha a respeito deles, verdadeiros heróis, homens de Deus, homens que deixaram um legado. E eu posso começar aqui pela vida de Noé. Todos sabem que Noé foi aquele homem que construiu a arca, obedeceu à voz de Deus, construiu-a sozinho, por cerca de 120 anos, obedecendo à voz do Senhor. E quando caiu o dilúvio, só ele e a família dele se salvaram. Posso falar aqui também de um grande homem de Deus, chamado Abraão. Abraão, ele é conhecido por todos nós que cremos na palavra de Deus, como o pai da fé, como um homem que obedeceu o chamado de Deus
por deixar a sua casa e sair para um lugar desconhecido, somente pela obediência à palavra de Deus. Esse homem é um exemplo de fé, de obediência. E esse homem é um exemplo para que todos nós possamos confiar em Deus. Por que não falar de Moisés? Está muito em evidência, o pessoal está cantando Moisés toda hora aí. Mas Moisés foi escolhido para libertar o povo da escravidão no Egito. E Moisés liderou esse povo por 40 anos no deserto. Recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos de Deus. O próprio Deus escreveu para ele. Moisés, quem sabe, foi o primeiro homem a usar o tablet, né? Deus escreveu lá e falou, vai. Amém? Esse homem também é um homem de exemplo de liderança. Um exemplo de coragem. E um exemplo de fé. Posso ouvir um amém? Por que não falar de Davi, o segundo rei em Israel? Um homem de grande força, sabedoria. Um homem que é conhecido por escrever muitos salmos desses que nós lemos. E que também é considerado o homem segundo o coração de Deus. E existe uma coisa interessante falar de Davi. Porque eu não sei se todos vocês sabem, mas Davi, ele pisou na bola. Ele adulterou e ele cometeu assassinato. E aí, às vezes, eu já me perguntei, Senhor, por que Davi, mesmo cometendo pecados graves como esses, ele é considerado como um homem segundo o teu coração? E o Espírito Santo, ele trouxe uma paz no meu coração, dizendo, Davi, ele era um homem rápido em arrepender-se. Talvez é o que Deus espera de cada um de nós aqui essa noite. Que tenhamos um coração rápido em arrepender-se dos nossos pecados. É isso que faz a diferença para um homem com coração segundo o coração de Deus. Um homem que compreende aonde ele errou, confessa esse pecado a Deus e recebe de Deus a misericórdia. Posso falar aqui também de um homem de um grande legado, que é o filho de Davi, Salomão. Ele que foi conhecido pela sua sabedoria, pela sua riqueza, e ele também é conhecido pela construção do templo em Jerusalém. Sem dúvida, Salomão é um exemplo de sabedoria e discernimento. Um homem também que teve um potencial de liderança muito grande. Outro homem que deixou um legado para nós, e eu considero um dos homens, assim, mais canela de fogo, se é que você me entende. Aquele homem assim que foi desbravador mesmo, aquele cara que foi para cima, não teve medo, sabe, serviu a Deus até a sua morte, que foi o apóstolo Paulo. Ele que foi considerado o apóstolo de Jesus Cristo. Paulo viajou pelo mundo pregando o evangelho. Ele plantou várias igrejas, também é conhecido pelas cartas que hoje nós lemos nas escrituras, as epístolas de Paulo. Os livros, as cartas que Paulo escreve, por exemplo, a Romanos, à igreja de Corinto, aos Tessalônicos, aos Filipenses. Sabe, um homem que fez a diferença e desenvolveu o seu chamado, o legado, que ecoa até as nossas vidas, porque é por homens como Paulo que o evangelho chegou até nós. Posso ouvir um amém? E por que não falar de Pedro? Pedro é aquele discípulo de Jesus que o negou por 3 vezes. Você conhece a história. Que no momento lá da prisão de Jesus, Pedro carregava uma espada.
E o soldado chamado Malco chegou ali próximo de Jesus e Pedro decepou a orelha de Malco. Era um homem impulsivo, sanguíneo. Pedro não tinha muita moleza com ele não. Esse é espada mesmo. Mas esse homem acabou se tornando o maior líder da igreja primitiva. Sabe, um grande pastor. Depois que Jesus foi ressurreto e subiu aos céus, ele obedeceu ao Senhor Jesus, amou o Senhor Jesus e continuou esse legado, esse chamado no Senhor. Mas a Bíblia também vai nos ensinar a respeito de pessoas com legados, pessoas anônimas, pessoas que não têm uma expressão, pelo menos dentro das Escrituras, mas só alguma passagem, uma ênfase na história dessas pessoas. Mas essas pessoas também deixaram para nós um grande legado. E eu posso citar aqui uma delas, a viúva pobre. Aquela viúva que no momento da oferta, ela sai no meio da multidão e deposita 2 moedas. E a Bíblia diz que Jesus estava ali observando o que as pessoas traziam. E muitos traziam algo que lhes sobrava, das suas posses, e ela depositou aos pés, ou seja, no templo, tudo que ela tinha, um sacrifício de obediência. E Jesus então considera realmente essa mulher, e eu posso dizer para você que essa viúva nos ensina verdadeiros valores. E essa ação não pela quantia, não pelo valor, mas é pela sinceridade que ela saiu do lugar dela e ofereceu a Deus aquilo que realmente lhe custava. Talvez para nós aqui essa noite, Deus não espera que você oferte algo substancial, algo vistoso. Deus espera que você nessa noite deposite no altar dele a sinceridade do seu coração, para dizer: Senhor, me ajuda, porque a partir de hoje eu quero mudar o curso da minha vida, porque o lugar onde estou caminhando não é um lugar, é um caminho que te agrada. Então, como era o nome dessa viúva? Ninguém sabe. Bom, pelo menos não é descrito biblicamente. As pessoas sabiam, é claro, naquela época. E também existe uma das mulheres que eu vou falar para você, é um dos textos bíblicos que eu mais amo na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu me identifico muito com tudo isso, que é a mulher samaritana. É a mulher que está descrita lá no Evangelho de João, capítulo 4. E ela conversa com Jesus à beira de um poço. E apesar das diferenças culturais, apesar dela ser samaritana e Jesus judeu, Jesus a trata com bastante respeito ali naquele lugar. Só que Jesus confronta aquela mulher a respeito do pecado que ela tinha. E o engraçado é que ele usa a simbologia das coisas que eles estavam vivendo ali, que era puxar a água, tirar a água. Ele diz: olha, eu tenho uma água aqui para você, uma água que pode saciar a sua sede. E aquela mulher disse: mas por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, um outro homem que deixou um grande legado? Tanto é que um poço que Jacó havia cavocado. E Jesus disse: não falo dessa água natural, eu falo de uma água que, se você beber, você nunca mais terá sede. Mas uma mulher anônima, uma mulher que ouve as palavras do nosso mestre, e ela se torna uma grande evangelista do Senhor, arrebanhando toda a sua comunidade para ouvir os ensinamentos do Messias.
No Velho Testamento, nós temos a história de Jó. Talvez você já ouviu falar da história de Jó, o sofrimento de Jó. E uma das coisas que eu separei aqui para todos nós é a respeito de um amigo fiel que Jó tinha. Aquele amigo que o confrontava, aquele amigo que no momento difícil também o animava. Mas esse amigo não tinha um nome. Mas a Bíblia descreve ali no livro de Jó, capítulo 16, versículo 2, que esse amigo de Jó esteve do lado dele no momento do sofrimento. E a sua amizade era tão leal e compassiva, que demonstrava poder e amor nos tempos mais difíceis da vida de Jó. Um homem com um grande legado, mas que nós não sabemos o nome dele. Sabe, irmãos, na história também existem muitas pessoas que negaram a sua própria vontade para viver um legado, um chamado em Deus. Por exemplo, heróis da igreja primitiva, pessoas anônimas a todos nós. Mas existem histórias aí da igreja que começou em Jerusalém, através da própria presença do Espírito Santo. A igreja que se estabeleceu em Jerusalém começou a caminhar agora pela Judéia, pela Samaria, e começou a alcançar os confins da terra. E dentro desses anônimos, que não estão elencados na Bíblia, nós temos aqui os primeiros cristãos, que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a fio de espada, não desistiram de servir e adorar ao nosso Deus. Também eu posso dizer aqui de crentes, cristãos que deixaram um legado, que são os cristãos conhecidos como os cristãos das catacumbas, que o Império Romano os perseguiam e eles se escondiam nas catacumbas, e eles faziam pinturas relacionadas à sua fé. Homens que não deixaram a chama do legado que eles haviam recebido apagar, mas eles transmitiram essa chama para outras pessoas. E por que não falar daqueles anônimos que transcreveram a Bíblia de tempo em tempo? Pessoas que, com um coração de obediência ao Senhor, escreviam em pergaminhos, em papiros, e guardavam aqueles rolos. E quando aqueles rolos iam acabando, eles transcreviam de novo. E por causa dessas pessoas, hoje nós temos a fidelidade dos escritos, dos mandamentos de Deus, porque cristãos anônimos, mesmo em meio a fio de espada, não deixaram de cumprir o seu papel, o seu legado, para transmissão à sua geração e aos seus descendentes. Pessoas que não sei nem dizer quem são. E por que não falar de pessoas aí do século XVIII agora já? Eu gosto muito de uma história chamada a história dos moravianos. A Morávia hoje está localizada na Europa Central, é mais ou menos onde é a República Tcheca hoje. Mas o Evangelho chegou ali. Os cristãos começaram a crescer em unidade, na presença do Espírito Santo. Tudo lhes era comum também. Eles viviam em aldeias, mas eles ensinavam os seus filhos, e os seus filhos ensinavam os seus netos, e os seus netos ensinavam os seus bisnetos, e essa tradição cristã, ela não se apagou, a tal forma, que no século XVIII, na época onde existia aqueles navios que transportavam escravos, 2 moravianos se entregaram como escravos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo
aqueles outros escravos que haviam sido vendidos. Você consegue parar para entender o que é um legado? Sobre o que aqueles homens ouviam os seus avós, os seus pais contarem, eles decidiram se vender como escravo, para ir como escravo. E a história conta que durante o dia eles trabalhavam, e à noite eles reuniam as pessoas e pregavam o Evangelho de Jesus Cristo, aonde muitos escravos foram salvos, aonde outras pessoas receberam a água da vida. Um legado, essa chama que nos alcança. E agora eu posso falar de pessoas que desenvolvem um legado nessa nossa era contemporânea. E por que não falar de um legado que está sendo construído nos dias atuais? Por exemplo, eu coloquei aqui a família Nishimura. A gente estava no legado lá em Pompeia, irmãos. E quando você pensa que não, os japoneses eles arrancam um canguru da cartola, eles não arrancam nem um coelho. Eles impressionam a gente. É uma história de uma empresa que começa com o pai, e do pai passa para os filhos, e dos filhos passam para os netos. E até aí já é uma história surpreendente, porque eles têm um legado no Senhor, se converteram, decidiram amar a Deus, entregar tudo que tinham ao Senhor. E agora nós estávamos lá no legado, eles mostraram um vídeo para nós da 4ª geração. E eu fico pensando, a gente está caminhando para a 2ª, os japoneses já estão escrevendo uma história para deixar um legado para a 4ª geração. Eles fizeram um evento lá para os 29 netos e bisnetos, se eu não me engano. Era 29? Meu TDAH está alto. E era um evento só para abençoar a vida dos netos e dos bisnetos. As brincadeiras eram para essas crianças dessa faixa etária. 6, 7, 4 anos. Irmãos, homens que têm trabalhado para um legado. E elenquei aqui também, por que não a família BVI? Essa igreja. Uma igreja que ao longo de anos está escrevendo uma história. Essa história acabará sendo revelada como um legado de homens que se levantaram para amar as suas famílias, a defender os princípios da palavra de Deus, serem guardiões, mulheres íntegras, mulheres de oração, mulheres piedosas, jovens avivados, cheios da presença de Deus. Falar da igreja, falar da família e BVI, é falar de um legado em construção. Porque é essa linha de pensamento que eu quero que você entenda. É como nós estamos construindo o nosso legado. Nós estamos desenhando a história. Pelas nossas atitudes, o nosso posicionamento, como nós nos comportamos diante da sociedade. E isso vai reverberar como um legado. E isso é muito importante, você se comprometer a fazer. Mas eu gostaria de falar do maior legado de todos, que é o legado de Jesus Cristo. Legado do nosso Senhor. Diga glória a Deus aí, irmãos. Jesus é o homem com o maior legado deixado para a humanidade. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
foi por nós. Esse legado, esse chamado foi essa obediência de chamado foi por nossas vidas, foi por causa de cada um de nós aqui. E eu peço para que você não me estranhe quando estivermos adorando a Deus aqui, porque às vezes eu sou bem irreverente mesmo. Levanto as minhas mãos, adoro. Às vezes eu choro. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei da onde Jesus me tirou. Se no mundo eu não tinha vergonha para fazer as coisas que o mundo oferecia, que dirá agora, servindo a Deus, amando a Deus, declarando que eu sou fiel à sua palavra, obediente ao Senhor, crendo nessa construção, por que não exaltar aquele que é digno de toda honra e de toda glória? Posso ouvir um amém? Esse é o seu Deus. Você pode aí dar glória a Deus, aplaudir, exaltar, bendizer aquele que é santo. Aleluia. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9 ao 11, diz assim, eu coloquei aqui na revista e corrigida, se tiver aí, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi dado a Ele autoridade sobre todas as pessoas, para não dizer como a palavra de Deus ensina, todos os seres, porque nos céus e na terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, amém? E por que não falar de Apocalipse capítulo 19, versículo 11, a seguir, até o versículo 16, aqui na revista corrigida também diz o seguinte, pode colocar aí, se você conseguir, Luiz, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, tem na versão revista corrigida aí? Vamos lá, leiam comigo. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo, e o que está... Como que ele chama? Continue. E... Continua. E a sua... 13. E estava vestido... Aleluia. Continua. E seguiam-nos os exércitos no céu. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo, da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. E na sua veste e na sua coxa tem escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Deus quem nós confiamos. Esse é o Jesus que nós declaramos como Senhor. A sua boca uma espada afiada, os seus olhos como chama de fogo, e na sua coxa, num cavalo branco, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia! Aquele que a morte não pôde vencer, amém?
Ele está vivo. E Ele regerá as nações. E Ele será o nosso Deus. E viveremos com Ele a eternidade. Nós estamos de passagem aqui, irmãos. Nós deixaremos legado aqui para a próxima geração e para a nossa descendência. Mas nós iremos herdar a presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Então, voltando ao texto lá de Lucas. Deus não se impressiona com as coisas que você ajunta aqui. Porque o que importa para Deus, quando você olha a história desses homens de Deus que deixaram um legado, é o comprometimento com a palavra, é a obediência com a palavra, é um coração arrependido, é um coração contrito, é quando um homem peca, ele confessa o pecado, é quando um homem está perdido, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E isso é o grande legado que todos os homens recebem de Jesus Cristo, o Senhor, porque Ele tem um nome que é sobre todo nome, e toda língua confessará que Ele é Senhor e Rei, o Rei da glória. Amém? Então por aí você está entendendo aonde eu quero chegar. Porque existe uma diferença entre herança e legado. Existe uma diferença. Herança é aquilo que é deixado para a pessoa. Talvez você já foi alvo de alguma herança. O direito nós chamamos de sucessão. Talvez seus pais, ou seu pai, ou sua mãe, faleceu, e você recebeu parte da herança, que o seu pai havia constituído até a vida, até o período da morte dele. Sim ou não? O direito vai nos ensinar que nós temos o direito de sucessão. Isso aí, ele pula de uma geração para outra. Então, você é alvo de herança. Só que herança é aquilo que se deixa para a pessoa. E legado? Legado é aquilo que se deixa dentro da pessoa. E é sobre legado que nós estamos falando hoje. Coisas que vão impactar a sua vida por dentro. Como aquela conversa de Jesus com aquela mulher samaritana. Ele disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? É sobre esse legado que nós empenhamos a nossa palavra quando nós nos ajoelhamos para receber essa espada. É sobre esse legado que nós ensinamos os homens, as mulheres dessa comunidade. É sobre esse legado, sobre o que você deixará para a sua descendência. E a pergunta que não quer calar essa noite: qual é o legado que você está deixando? E agora, só fica eu e você aqui. E eu vou perguntar para você. Esquece quem está do seu lado. O que você vai deixar de legado? Você consegue responder isso para você mesmo aí dentro do teu coração? O que você está construindo até hoje, que será um legado para a sua descendência e para a próxima geração? Essa é a resposta que nós precisamos dar a Deus hoje. Quais os valores que você tem transmitido? Lembre-se que no início da pregação, eu disse que um legado, ele é feito como nós ouvimos lá, small decisions, ou as pequenas decisões. As pequenas decisões geram um caráter dentro de nós
ao ponto de fortalecer o nosso legado. Pequenas decisões essas. Um marido que ama a sua esposa e é fiel a ela. Mulheres que são sábias e fazem os seus maridos crescerem na sua hombridade. Filhos que honram os seus pais. Pequenas coisas no cotidiano que fazem toda a diferença na transformação de caráter. Cristãos que obedecem à palavra de Deus, sendo honestos, fiéis, íntegros, leais, homens que se posicionam sobre a vida de outras pessoas em momentos difíceis, e mesmo que tenham que falar a respeito de coisas difíceis, ainda são homens que nos inspiram a servir a Deus. As pequenas decisões, como perdoar em seu coração aquela pessoa que lhe ofendeu, como dar a outra face para outra pessoa que lhe bateu, como entregar a túnica àquela pessoa que lhe pediu a capa, como andar uma segunda milha, mesmo não querendo fazer isso, como buscar a Deus na leitura bíblica, porque são pequenas ações que vão enchendo o meu espírito, são pequenas gotas que vão saciando a minha sede, pequenos momentos de oração, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, quando vai ver, está orando 15, 20, 30, passa 1 hora na presença de Deus. É essa disciplina que faz com que essa história seja escrita para que a chama do legado possa ser transmitida para outras pessoas. Os seus filhos estão de olho em você. Não são as palavras que você consegue falar a eles, mas é o exemplo que você dá a eles. Isso que fará toda a diferença. É claro que as palavras transmitidas geram esse impacto de transformação, mas são as pequenas atitudes que mudam o relacionamento dentro da sua casa e com Deus. E é sobre esse legado que você precisa responder essa noite. Um grande autor, filósofo americano, chamado Jonathan Edwards, ele tem uma frase que é considerada, atribuída a ele, que eu acho muito interessante. Ele diz: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. O legado fala de olharmos para um lugar, porque quando nós olhamos para a eternidade, é para lá que condicionamos a nossa vida em obediência e servidão a Cristo, para realmente deixarmos algo de muito valor às pessoas que nos acompanham. Ou você vai querer ser chamado como aquele homem que trabalhou demais, como aquele homem que ajuntou muitas riquezas. Ou você vai querer ser chamada como aquela mulher que conquistou tudo o que desejou: o seu casamento, os seus filhos, a sua casa, o seu carro. Ou para você jovem, que conquistou o sonho de ingressar na faculdade que você desejava. É sobre essas coisas que você gostaria de ser lembrado? De ter um namorado, uma namorada, de conseguir aí um celular novo? É isso? É sobre essas coisas que nós ensinamos aqui? E eu digo para você não, porque é sobre essas coisas que Jesus está ensinando no livro de Lucas capítulo 11, aonde um homem plantou e colheu muito. Ele disse: vou destruir os meus celeiros e guardar tudo o que tenho agora, ao ponto de que eu posso dizer à minha alma: alma, sacia,
come, bebe, descansa, desfruta. E aí Jesus ensina que Deus disse para aquele homem louco: essa noite pedirão a sua alma, e para quem ficará os seus bens? Ou seja, não é sobre valores materiais, mas valores eternos. Porque é o que a palavra de Deus ensina ali. É isso que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos. Versículo 21 diz: mas para Deus não são ricos. Sabe quem são as pessoas consideradas ricas para Deus? É aquelas pessoas que amam a sua palavra e temem ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? E eu termino dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma. Essa noite você vai morrer. E eu pergunto: qual será o legado que você deixará? Hoje é dia de mudarmos de curso. Se nós estávamos caminhando fora das veredas antigas, das veredas de Deus, chegou a hora de nós voltarmos ao caminho do Senhor. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Você vai fazer essa oração. Porque a pergunta para a igreja hoje é: e a sua família? Qual é o legado que você tem deixado para a sua família? Será que os teus filhos, os teus netos, irão replicar aquilo que você tem declarado? Esse é o momento de você decidir hoje a escrever uma história, ou quem sabe uma nova história, para um novo momento na presença de Deus. E Ele espera que todos sejamos obedientes. E que se não formos lembrados por outras pessoas, que pelo menos possamos ser lembrados dentro das nossas famílias. E principalmente lembrados pelo Senhor. E essa noite, Deus te convida a corrigir o teu caminho, a se arrepender essa noite, a ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, e pedir a Deus: Senhor, me ajuda, porque eu quero, a partir de hoje, tomar uma decisão de mudança na minha vida. E para isso, eu quero convidar só aquelas pessoas que estão dispostas a dizer um sim para Deus hoje, dizendo: Senhor, eu quero me comprometer. Porque você saindo do seu lugar, você mostra um comprometimento com uma resposta a essa palavra. Então, sem mais delongas, você que gostaria de se comprometer a Deus, saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar junto com você. Rápido. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Chegou o momento. Vocês que forem chegando aqui pelo corredor, vai saindo aqui de lado. Eu chamo você essa noite para corrigir a rota na sua vida. Isso. Existem pessoas aqui que estão se comprometendo com isso. Vamos cantar essa canção enquanto você é ministrado por isso. Senhor, existem homens e mulheres querendo, meu Pai, viver um chamado e um legado na sua presença. Tudo em tua presença. Famílias, Pai, que decidem essa noite Aos teus pés obedecer a sua voz. eu quero estar em meio a tua ação.
essas orações. viver indiferente. Deus, ouve essas orações. Ouve os clamores aqui essa noite. Não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu só quero a ti, Senhor. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu lamento, Senhor, lamento por viver indiferente. Lamento cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Com meu lamento, Senhor, lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu só quero a ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Aleluia. Você que está aqui, você que está em casa, coloque uma das suas mãos no seu coração e a outra levante levemente ao Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, haverá um dia, Senhor, que as nossas obras passarão pelo fogo. Haverá um dia, Senhor, que tudo aquilo que fizemos aqui passará pelo crivo do fogo. Senhor, e as coisas fúteis, aquilo que consideramos coisas boas nesse mundo, serão dizimadas pelo fogo. E o que restará, Senhor, debaixo desse fogo, é a obediência, o temor, o amor que temos à sua palavra e à sua presença. Senhor, grava a eternidade nos meus olhos, grava a eternidade nos meus olhos, porque é para a tua presença, Senhor,
teu caminho. E eu quero ser lembrado como um filho de Deus, como um servo da tua presença, como um homem que temeu e amou a Deus sobre todas as coisas. E assim, Senhor, nós oramos como igreja. E eu abençoo a cada família e cada lar aqui representado, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém, aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Nada além de ti, Aplauda. só quero a ti, nada mais, Aleluia. nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Qual é o legado que você vai deixar para a sua descendência e para a sua geração? E tudo isso começa aqui. Amém? É onde nós começamos a escrever a história. Porque história é o que fazemos em vida, e legado é o que nós deixamos após a morte. Eu vou convidar você a sentar um minutinho, só para 2 avisos bem importantes, e nós vamos orar depois pelas ofertas, pelos dízimos, encerrando o nosso culto. Eu gostaria de convidar aqui o casal Júnior e Michele, eles que vão dar aí um testemunho, fazer um convite, na verdade, para o curso. Um curso que é um dos cursos mais esperados por todo o semestre. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se você bobear, você vai ficar sem vaga. Boa noite a todos. A graça, a paz. Bom, o pastor já nos apresentou, mas eu vou fazer o tradicional aqui do Casados. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior da Michele. E eu sou a Michele do Júnior. Tem que deixar a marca, né? Bom, nós viemos aqui para fazer um convite à igreja. Fazemos parte do Ministério Casados para Sempre. E agora em agosto, nós daremos o início a novas turmas do curso. Bom, o Ministério Casados para Sempre, né, ele tem sido um instrumento importante na vida dos casais, tem restaurado e transformado casamentos, né, e assim as famílias. Então, nós abrimos aqui a oportunidade para a igreja, primeiro, antes da gente liberar essas vagas aí para o pessoal de fora. Nós temos, a princípio, 10 vagas, então são para 10 casais, tá, no momento. Esse curso ele tem a duração de 13 semanas, assim como os outros aqui da igreja. Nós nos encontramos uma vez por semana, tá? Então, se alguém de vocês tiverem interesse, nós podem falar com a gente ou com qualquer outro líder do Casados aqui, que é a Jaqueline e o Vinícius, a Manu e o Ed também estão aqui, vocês podem estar falando com eles também. Um pouco mais próximo do início, que é em agosto, nós vamos estar montando um link de inscrição, mas para todas as pessoas que tiverem interesse em falar com a gente já envia o link para vocês assim que ele estiver liberado, tá? Quem são os casais que podem participar? Então, são todos os casais que são casados ou casais que vivem como casados, tá? Se o seu casamento estiver bom, você pode participar. Se estiver ruim, você pode participar. Nenhum casamento é tão bom que não possa melhorar e nenhum casamento é tão ruim que não possa ser restaurado. Amém? Amém. E por fim, eu queria deixar uma palavra para vocês. Está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Deus faz uma promessa para Abraão. Ele promete abençoar tanto a ele como todas as famílias da terra. Amém? Os pastores têm dito aqui que sociedade forte, antes disso, precisa de uma família forte. Mas eu me arrisco a dizer que antes da família eu preciso de uma base, que é o casamento. O casamento ele precisa estar fortalecido.
E de tanta importância que é para Deus, da mesma proporção, a importância para o Senhor também é um ataque do inimigo. Se eu perguntar para todo mundo aqui, todos são unânimes a dizer que a família é importante. Mas também creio que todos sabem que nós estamos sendo atacados. E o casamento, ele precisa estar fortalecido. O casamento, eu tenho dito, e creio, isso particular para mim, que ele é o último cadeado da porta que está protegendo os nossos filhos. E esse cadeado, ele precisa estar cada vez mais forte. Então, fica o convite para que nós possamos realmente estar fortalecidos juntos. O Casados para Sempre é um instrumento. Nós sempre temos dito isso para isso. Salva. Não, é uma forma para que a gente possa aprender cada vez mais, estar fortalecido na palavra do Senhor. E sim, testemunhar. Temos visto grandes coisas que o Senhor tem feito através desse instrumento. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse casal. Aleluia. Vou convidar vocês a colocar de pé. Eu gostaria de desafiar você a participar do curso Casados para Sempre. Então procure esse casal aí no final do culto. Eles vão ficar ali no hall de recepção. Procure, não saia sem aproveitar essa oportunidade. Minha avó dizia: oportunidade é igual cavalo encilhado. Então quem quiser vai aproveitar, né, pastor Paulo? O curso Habitudes diz que a oportunidade, ela é como uma estátua cabeluda na frente e careca atrás. Que se ela passar, você segura. Porque se depois que passou, não tem como segurar mais. É assim que aprendemos e ensinamos vocês. Pois bem, amanhã, 5 horas da manhã, lá na praça, pode estar fazendo 5 graus, 6 graus, menos 3, pode estar nevando. Nós vamos lá para a nossa oração de mês, e eu quero convocar toda a igreja, todos os homens, mulheres, lá na Praça Brasil, na Praça Central. Estaremos reunidos 5 horas da manhã, e nós oramos das 5 às 6, pelo começo de cada mês. Então nós vamos orar agora pelo mês de julho, e todos vocês estão convidados. Amém? Que horas amanhã? Que horas? Então, é um convite para todos vocês. Não posso deixar de falar da nossa conferência de homens que acontecerá em outubro. Você, homem aqui, que não fez a sua inscrição, você já está atrasado. Faça a sua inscrição. Estará conosco o pastor Massal Sugihara, ele que estava lá no legado ministrando os louvores. O Antero Ribeiro, ele também deu uns AU lá. E o pastor Clésio Pena também estava lá, recebeu, comissionado, recebeu a espada. Estará conosco nos dias 11 e 12 de outubro. Então, não perca a oportunidade também de fortalecer ainda mais o seu chamado e o legado que você vai deixar para a sua família. Eu quero orar agora pelas ofertas, e eu vou convidar você a sair do seu lugar, trazer a sua oferta até o gasofilácio, ou, se você preferir, atrás das cadeiras tem um QR Code. Você pode abrir aí o aplicativo do seu banco e fazer a oferta online, ou entregar o seu dízimo de forma online. Lá no fundo nós temos envelopes, e é um convite para você adorar a Deus nesse último momento de culto, e depois nós oramos encerrando esse momento. Pai, eu oro abençoando as ofertas, os dízimos de cada pessoa, que cada um possa servir a Deus nessa área com generosidade, crendo que o Senhor é a nossa provisão, que o Senhor é o nosso Deus. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus? Ainda que a figueira
Amém? Ó, só um avisinho para os jovens homens do PJ. O Gabriel quer uma reunião com vocês ali no final do culto. Eu fui lembrado aqui que vai ter uma canjica ali no final do culto. Se você contribuir, você vai estar ajudando os jovens que irão no dia 3 de agosto, lá para São José do Rio Preto. São José dos Campos, na igreja da cidade, na conferência Jesus Cop. Para ser mais portuguesão, a cópia de Jesus. É? Então, se você quiser adquirir, vai ser para abençoar eles. Levante as suas mãos, eu quero orar abençoando a sua semana, a sua família. Você que nos visita hoje, nós nos sentimos lisonjeados com a tua presença. Que Deus te abençoe. Se puder, nós queremos dar um abraço a vocês aí. Se não, receba o meu abraço aqui. Eu quero orar por vocês. Senhor, obrigado por esse culto, por esse momento, pela palavra, Senhor, que não caia no esquecimento, mas que cada um possa construir, ó Deus, um legado na tua presença. Eu oro abençoando, meu Pai, cada lar, cada família aqui. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo seja sobre a sua vida e cada lar aqui representado. E quem crê, diz amém. Deus abençoe. Vão para mais uma semana de bênção. E amanhã às 5 horas nós esperamos vocês lá na praça. Deus abençoe. Lamento. Não vem que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento.